O Mané continua suas explicações sobre cálculo estequiométrico, um assunto muito cobrado nos vestibulares, hein? Hoje você toma contato com a famosa equação de Clapeyron e a equação geral dos gases perfeitos. Émile Clapeyron, físico e engenheiro francês, além de demonstrar a equação dos gases perfeitos, formulou importantes teorias sobre o equilíbrio térmico de um sistema. Clapeyron é o nosso assunto hoje, equação geral dos gases perfeitos, volume de ar, casos especiais. Lembra que eu falei para você na semana passada? Eu falei assim, pega um livrinho de química, dá uma olhadinha lá, que na próxima semana eu vou resolver problemas especiais de cálculo estequiométrico. Quer dizer, não é que sejam, sim, especiais, difíceis, né? Mas são problemas que envolvem algumas coisinhas a mais do que aquilo que nós falamos na semana passada. Não é verdade? Então eu falei para você na semana passada que um mol corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas e ocupa um volume de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, temperatura 0 graus Celsius, pressão de uma atmosfera. Muito bem. E se não estiver na CNTP? E se a gente falar, por exemplo, calcule não sei o que lá, a 27 graus Celsius e 2 atmosferas, ou a 47, etc e tal. Aí você vai ter que usar a grande equação de Clapeyron. E como é a equação de Clapeyron? Um dedinho e você vai ver. Olha que maravilha! A equação de Clapeyron, PV é igual a nRT. Por você, nunca rezei tanto. Que beleza, hein? Por você, nunca rezei tanto. PV igual a nRT, onde P é a pressão em atmosferas, V é o volume em litros, N é o número de mols, que a gente está careca de falar sobre isso, R é a constante geral dos gases perfeitos, tem a temperatura que tem que ser em Kelvin. Tem que ser em Kelvin. N, número de mols, é a relação da massa sobre o mol. Essa massa tem que entrar em gramas, evidentemente, como tudo em gramas, né? E o mol é a massa molar expressa em gramas. Para que você usa o Clapeyron? Você usa o Clapeyron quando o exercício não estiver nas condições normais. Se estiver nas condições normais, 0 graus Celsius uma atmosfera, 1 mol, 22,4 litros para qualquer gás. Se não estiver na CNTP, você aplica o grande Clapeyron. Mas tem mais. Pensa que é só isso? Não é só isso. Veja o que tem mais. É uma outra maneira de trabalhar com gases, equação geral dos gases perfeitos, que os físicos dão para vocês, né? Isso não é muito um assunto da química, não. Estamos aqui se intrometendo, né? Interferindo na física. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. P pressão, aqui está, P pressão, V volume, T temperatura. Estado inicial 1, estado inicial 2. É uma maneira de transformar um gás de uma situação para uma outra situação. Normalmente na química não se trabalha assim, PVT igual a P1V1T1, P1V1T1, P2V2T2. Acontecem alguns probleminhas de misturas de gases e tal, mas que não é muito o nosso objetivo. Normalmente, nós trabalhamos com a equação de Clapeyron. É muito mais fácil, é muito mais legal, você vai gostar muito, e aqui está o nosso exemplo. Nossa, mas que problema grande! Pois é, calcule o volume de gás carbônico a 27 graus Celsius e 2 atmosferas produzido na combustão total de 1 kg de álcool etílico. Vamos ler de novo? Calcule o volume de gás carbônico a 27 graus Celsius e 2 atmosferas na queima de 1 kg de gás, 1 kg de álcool etílico. Meu amigo, a primeira coisa que você faz, o que é? Escrever a equação química. Então, o álcool etílico, C2H5OH, combustão, reação com O2, que produz o que? Gás carbônico e água. Coeficientes, 2 carbonos. Primeiro C, deixa o H e O para o final. 5H mais 1H dá 6H. Cada molécula tem 2, 6 por 2 dá 3, tá bom? Muito bem. Agora, oxigênio, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4 dá 7. Já tem 1 aqui, faltam 6. Divide por 2 dá 3. Muito bem. Escreve o dado e o pedido. 1 quilograma, meu amigo, gramas. Não pode trabalhar em quilos, tem que trabalhar em gramas, tá bom? 1000 gramas, X litros. 1000 gramas, X litros. Por quê? Porque ele quer saber, calcule o volume. Olha lá, vamos lá em cima. Calcule o volume. Então é X litros.
Se fosse calcule a massa, era X gramas, mas calcule o volume, então é X litros. Ele deu o quê? 1 quilograma, então são 1000 gramas. Meu amigo, isso é muito importante. Escreve a equação, marca o dado e pedido. Muito bem. Embaixo de gramas, gramas. Basta achar o quê? A massa molar disso aqui. O carbono é 12, vezes 2, 24. H é 1, vezes 5, 5, dá 29. Mais 16, 45, mais 1, 46, e aqui está o 46. E aqui 22,4. Não, meu, não é 22,4. Por quê? 22,4 seria se fosse, ou faria se fosse, a 0 graus Celsius e 1 atmosfera. Ou seja, CNTP. Mas não é CNTP, é o quê? 27 graus e 1 atmosfera. Então eu vou lá embaixo fazer o quê? Por você, nunca rezei tanto. PV igual a nRT. A pressão é 2 atmosferas. O volume você quer saber? O número de mols. Um número de mols. Um número de mols. E está querendo saber o volume de gás carbônico. Cara, vamos subir. O volume de gás carbônico, olha aqui. 2 mols de gás carbônico, né? O volume de gás carbônico, 2 mols. Então, volume de 2 mols. Então, o N é 2 mols. O R é constante, isso aqui é dado, não esquenta a cabeça. E a temperatura é 27 Celsius, soma com 233. 27 Celsius aqui, soma com 273, vai dar 300. Corta o 2, né, tal, vai achar o voluminho, bonitinho, 24,6. O que você faz com isso? Você coloca lá embaixo do litros. O que é isto aqui, cara? Isto aqui é o volume de 2 mols de gás carbônico. Isto aqui é o volume de 2 mols de gás carbônico. Então, calcule o volume de gás carbônico, X litros de gás carbônico, está relacionado com o gás carbônico, tá? 1 quilograma de álcool etílico, então 1000 gramas aqui. 1000 gramas X litros. Este 24,6 é o volume de 2 mols de gás carbônico calculado pelo Clapeyron. Multiplica em cruz e você vai ter 1000 vezes 24,6 sobre 46. Isso aqui é uma continha, não vamos perder tempo. 534,78 litros de CO2. Não foi legal? Tem mais exercício. Mas então, a ideia é a seguinte. Escreve a equação, marca o dado de pedido. Quando é CNTP, é 22,4 vezes o coeficiente. Quando não é CNTP, calcula o volume pela equação de Clapeyron. Tá bom? Muito bem. Um outro caso de cálculo estequiométrico, meu amiguinho, que você não pode perder. Observe. O ar atmosférico. O ar atmosférico, você sabe, essa solução gasosa que você respira, é formada por oxigênio e nitrogênio. Não esqueça, o ar atmosférico é o 2N2. Não é só isso, Manuel. Tem também argônio, tem também gás carbônico e vapor d'água. Mas, aproximadamente, 20% de O2 e 80% de N2. Como que isso aparece no vestibular? Eu não ia deixar de mostrar para você, né? Qual o volume de ar a 25 graus Celsius de uma atmosfera, necessário para queimar 1 metro cúbico, 1000 litros de dióxido de enxofre. Observe, meu amigo, um dado importante. Volume molar nas condições ambientais. 24,4. Volume molar, o que é? Volume de 1 mol. 24,4. Por que ele deu isso aí? Ele deu isso aí para você evitar de usar o Clapeyron. Então veja, primeira coisa, vamos fazer a combustão. Queimar 1 metro cúbico de dióxido de enxofre. A reação de queima do dióxido de enxofre é com O2. Combustão é sempre reação com O2 e produz SO3. Por quê? Só existem 2 óxidos de enxofre, SO2 e SO3. Só há 2 óxidos de enxofre, SO2 e SO3. A queima do SO2 é a reação com O2 que dá SO3. Muito bem, qual o volume de ar? Meu amigo, o ar não participa da reação, quem participa da reação é o O2, né? Mas o O2 está onde? Está no ar, junto com o nitrogênio. Então eu ponho X litros embaixo do O2. E o cara deu 1000 litros de SO2. Monta a proporção. Por que 24,4, Manuel? Porque foi o dado do problema, é o volume de 1 mol nas condições ambientais. E aqui é meio mol, meio vezes 24,4. Litro embaixo de litro, litro embaixo de litro. Pode cortar o 24,4 e a resposta dá 500 litros de O2. Mas não é a resposta, cara. Não é a resposta. A resposta é de que é o ar. Muito bem. Então eu penso o seguinte. O ar não tem 20% de oxigênio? Tem. Então 20% de oxigênio é o que o ar tem. Então 500 litros
de oxigênio é 20% do que você precisa. 500 litros é 20% do que você precisa. 100% corresponde a Y. Multiplica em cruz e você vai ter 2.500 litros de ar. Repassando, quando se pede volume de ar, faça a reação com O2, porque a reação é com O2. Tá? Calcula-se o volume de O2 e depois, na prática, multiplica por 5, porque o O2 é 20% do ar. Então, o O2 seria 1/5 do que você precisa. Hoje falamos que, se não estiver na CNTP, você vai usar Clapeyron, PV igual a nRT, por você nunca rezei tanto. Para quê? Para calcular o volume de 1 mol, 2 mols, 3 mols, aquilo que você precisar. O P é pressão, o T é temperatura, vale para qualquer pressão e temperatura. Se o examinador perguntar para você qual o volume de ar, você não se acanhe. Não se acanhe. Você sabe, tranquilo. Calcula o volume de O2. Põe lá, X litros de O2. O que você achar de O2 é 1/5 do que você precisa, porque o ar tem 20% de O2. Então você põe aquele volume, está para 20%, 100% está para X. Também eu podia chegar para você e falar, é só multiplicar por 5, né? Porque o oxigênio é 1/5 do volume. Mas muda a proporção, fica mais bonitinho, tá bom? Ó, foi um prazer falar com você, com muita alegria aqui estarei, se Deus quiser, na próxima semana, para dar mais cálculo estequiométrico para você. E agora vai ser excesso de reagente. Não perca.